Suporte e resistência é um dos conceitos mais utilizados na negociação. Estranhamente, todos parecem ter a sua própria ideia de como se deve medir o apoio e a resistência. Vamos dar uma olhada no básico primeiro. Veja o diagrama acima. Como você pode ver, esse padrão em zigue-zague está subindo, mercado em alta. Quando o preço sobe e depois recua, o ponto mais alto alcançado antes de recuar é agora a resistência. Os níveis de resistência indicam onde haverá excedente de vendedores. Quando o preço continua subindo novamente, o ponto mais baixo alcançado antes de começar a voltar agora é o suporte. Os níveis de suporte indicam onde haverá um excedente de compradores. Desta forma, a resistência e o suporte são continuamente formados à medida que o preço sobe e desce ao longo do tempo. O inverso é verdadeiro durante uma tendência de baixa. Basicamente, é assim que o suporte e a resistência são normalmente negociados. Negocie o bounce. Compre quando o preço cair em direção ao suporte. Venda quando o preço subir em direção à resistência. Negocie a pausa. Compre quando o preço romper a resistência. Venda quando o preço cair por meio do suporte. Salto e quebra? Dizer o que? Se você estiver um pouco confuso, não se preocupe, pois abordaremos esses conceitos com mais detalhes posteriormente. Traçando níveis de suporte e resistência. Uma coisa a lembrar é que os níveis de suporte e resistência não são números exatos. Muitas vezes você verá um nível de suporte ou resistência que parece quebrado, mas logo depois descobrirá que o mercado estava apenas testando. Com gráficos de velas, esses testes de suporte e resistência são geralmente representados pelas sombras das velas. Observe como as sombras das velas testaram um nível de suporte de 1,4700. Naquela época, parecia que o preço estava quebrando o suporte. Em retrospectiva, podemos ver que o preço estava apenas testando esse nível. Então, como podemos realmente saber se o apoio e a resistência foram quebrados? Não há uma resposta definitiva para esta pergunta. Alguns argumentam que um nível de suporte ou resistência é quebrado se o preço puder realmente ultrapassar esse nível. No entanto, você descobrirá que nem sempre é esse o caso. Vamos pegar o mesmo exemplo acima e ver o que aconteceu quando o preço realmente fechou além do nível de suporte de 1,4700. Neste caso, o preço fechou abaixo do nível de suporte de 1,4700, mas acabou subindo novamente acima dele. Se você acreditasse que isso era uma verdadeira fuga e vendesse este par, você estaria seriamente machucado. Olhando agora para o gráfico, você pode ver visualmente e chegar à conclusão de que o suporte não foi realmente quebrado, ainda está intacto e agora ainda mais forte. O apoio foi violado, mas apenas temporariamente. Para ajudá-lo a filtrar esses falsos rompimentos, você deve pensar no suporte e na resistência mais como zonas do que como números concretos. Uma maneira de ajudá-lo a encontrar essas zonas é traçar o suporte e a resistência em um gráfico de linhas, em vez de em um gráfico de velas. A razão é que os gráficos de linhas mostram apenas o preço de fechamento, enquanto os castiçais adicionam altos e baixos extremos à imagem. Esses altos e baixos podem ser enganosos porque muitas vezes são apenas reações instintivas do mercado. É como quando alguém está fazendo algo realmente estranho, mas quando questionado sobre isso, simplesmente responde: desculpe, é apenas um reflexo. Ao traçar suporte e resistência, você não quer os reflexos do mercado. Você deseja apenas traçar seus movimentos intencionais. Olhando para o gráfico de linhas, você deseja traçar suas linhas de suporte e resistência em torno de áreas onde você pode ver o preço formando vários picos ou vales. Outras informações interessantes sobre suporte e resistência. Quando o preço passa pela resistência, essa resistência pode potencialmente tornar-se suporte. Quanto mais frequentemente o preço testa um nível de resistência ou suporte sem quebrá-lo, mais forte é a área de resistência ou suporte. Quando um nível de suporte ou resistência rompe, a força do movimento subsequente depende da força com que o suporte ou resistência rompido se manteve. Com um pouco de prática, você será capaz de identificar facilmente áreas potenciais de suporte e resistência cambial.
Na próxima lição, ensinaremos como negociar linhas diagonais de suporte e resistência, também conhecidas como linhas de tendência.